Quando uma mulher solitária abriu a cortina naquela manhã, jamais imaginou ver uma leoa prenha parada no quintal, encarando-a através do vidro. Quando ela percebeu que o animal não tinha para onde ir, o medo virou algo muito mais profundo. Mas por que aquela fera surgiu ali? O que estava acontecendo de verdade? E como esse encontro a colocaria frente a frente com o perigo mais mortal da sua vida? O vento frio da manhã atravessava as frestas da janela quando Joanna Thompson apoiou a xícara de café sobre a mesa da cozinha. A casa, grande demais para apenas uma pessoa, parecia mais silenciosa a cada semana que passava desde a morte de Harold. 6 meses haviam se arrastado entre madrugadas insones e dias que ecoavam com lembranças. Aos 71 anos, Joanna se sentia como alguém que continuava caminhando por hábito, não por vontade. A solidão não era apenas ausência, era peso. Quando um movimento incomum no quintal chamou sua atenção, ela imaginou ser mais um cervo passando entre as árvores. Porém, ao se inclinar na direção da janela, sentiu o sangue deixar seu rosto. Não era cervo, não era coiote, era enorme. Uma figura dourada, musculosa, movendo-se com uma lentidão estudada. A princípio, Joanna pensou estar delirando, mas a visão ficou mais nítida conforme o animal emergiu da sombra do galpão. Uma leoa, com o corpo esguio, respiração pesada e olhar atento. Aquelas criaturas simplesmente não viviam ali, não nas montanhas do Colorado. O rádio deixou escapar a notícia horas depois. Um caminhão ilegal carregando animais exóticos resgatados havia sofrido um acidente na rodovia e alguns haviam escapado. A informação fez o estômago de Joanna afundar. Indignação pelo crime, fascínio pela coincidência e um medo que era impossível ignorar ao lembrar da criatura no quintal. Mas quando voltou à janela, não viu ameaça. Viu a barriga arredondada da leoa, a maneira cuidadosa como ela analisava o terreno antes de se acomodar sob o deck. Ela estava prenha e havia escolhido justamente aquele lugar para se esconder. O medo veio primeiro, inevitável. Uma leoa poderia matar um homem adulto em segundos, mas atrás daquela força imensa havia um cansaço evidente, uma fragilidade silenciosa que Joanna reconheceu na pele, o mesmo vazio que a seguia desde que perdera Harold. E pela primeira vez em meses, a casa já não parecia completamente morta. Havia algo respirando ali, algo vivo. Nos dias que se seguiram, Joanna confirmou o que já intuía. A presença da leoa não era fruto do acaso. O animal retornava ao quintal como quem reivindica um refúgio temporário, sempre buscando a mesma sombra sob o deck de madeira. O ponto exato onde o sol da tarde aquecia o solo e o vento era mais brando. Ali, a leoa se deitava com um suspiro pesado, como alguém que finalmente encontrara um canto seguro depois de vagar por quilômetros em busca de abrigo. A primeira vez que Joanna a viu descansar, o choque deu lugar a uma curiosa calmaria. Mesmo sabendo do perigo, havia algo naquela cena que lhe arrancava o fôlego. A confiança silenciosa de um animal selvagem, vulnerável, depositando seu corpo cansado tão perto da casa de uma idosa solitária. Joanna observava tudo de longe, pela janela da cozinha, com o binóculo que pertencera a Harold. Ela se pegou sussurrando sem perceber. Você só quer paz, né? Eu entendo. Não que a leoa pudesse ouvir ou compreender, mas a frase escapou como quem fala consigo mesma, porque era a verdade. Joanna também só queria paz, algo que não encontrava desde que ficara viúva. A ligação emocional começou ali, sutil. O luto a deixara sensível a qualquer forma de vida que demonstrasse força misturada à fragilidade. A leoa era exatamente isso. Poderosa, mas exausta. Feroz, mas visivelmente prenha. Selvagem, mas buscando refúgio. E de certa forma, Joanna sentia que ambas estavam tentando sobreviver a um mundo que lhes tirara muito. Para se manter informada, Joanna ligou para o departamento local de fauna. O agente explicou que, após um acidente tão grave, animais exóticos poderiam estar desorientados e fragilizados.
e que, se a leoa estivesse prenha, buscaria um local calmo para se abrigar temporariamente até encontrar um lugar melhor. O protocolo era simples: manter distância, não oferecer comida, não interferir. Joana concordou com tudo, mas seu coração teimoso começava a se apegar. Observar a leoa virou parte do seu dia. Ela acordava cedo, fazia café e se posicionava diante da mesma janela, onde costumava ver Harold construindo cercas ou alimentando pássaros. Agora via o ventre redondo da leoa se mover, seu peito inflar e desinflar, os olhos dourados fecharem em cansaço. Certa tarde, quando o sol se pôs atrás das montanhas, Joana viu a leoa levantar-se com esforço e caminhar até a beira do bosque. Era a primeira vez que ela a via mover-se com tanta dificuldade. A cada passo, a leoa olhava ao redor como se temesse algo que Joana não conseguia ver. Outros predadores, talvez, ou apenas a própria dor. Aquilo acendeu algo dentro da idosa. "Você está lutando sozinha, não é?", murmurou. Ela mesma dissera palavras parecidas para o espelho semanas antes, e isso a atingiu com força. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. O clima mudara, o vento estava mais frio e a leoa parecia cada vez mais desgastada. Joana via a respiração acelerada, o cuidado exagerado ao se deitar, como se a barriga a incomodasse. Era evidente que a aproximação do parto tornava tudo mais difícil, mas a solidão da leoa era o que mais mexia com Joana. Animais selvagens não têm o luxo de apoio, de alguém que os ajude quando mais precisam. A leoa estava enfrentando aquilo sozinha, como Joana enfrentara o luto. E então, na madrugada de uma quinta-feira, Joana acordou com barulhos inquietantes no quintal. Não eram rugidos, era um som baixo, tenso, como respiração presa entre dor e esforço. Ela correu até a janela, apertando as mãos no peitoril enquanto tentava enxergar na escuridão. A leoa estava deitada sob o deck, as costas arqueando em intervalos irregulares. Joana sentiu seu coração partir. Ela queria ajudar, mas não podia. Aproximar-se seria perigoso, e interferir poderia colocar a leoa e qualquer filhote em risco. Tudo o que pôde fazer foi vigiar de longe, rezando como não fazia desde a juventude. Porém, ao amanhecer, o quintal estava silencioso, silêncio demais. A leoa continuava ali, mas algo estava errado. Ela estava imóvel, deitada de lado, com sangue seco manchando o pelo próximo ao ombro. Não era sangue de parto, era sangue de ferimento, profundo, um ataque, um acidente. Algo acontecera durante a noite. A visão da leoa ferida fez o ar sumir do peito de Joana. O ombro do animal estava aberto por um corte profundo e cada respiração vinha acompanhada de um som abafado, pesado demais para uma criatura tão majestosa. A leoa tentava manter a cabeça erguida, mas o esforço parecia insuportável. Com as mãos trêmulas, Joana ligou para todas as autoridades possíveis. Seus dedos escorregavam pelo teclado do telefone e ela precisou discar 2 vezes porque a ansiedade fazia sua visão embaçar. Cada chamada terminava com a mesma resposta frustrante. Acidentes na rodovia, atrasos, indisponibilidade, nada, absolutamente nada, poderia chegar a tempo. "Ela não vai sobreviver se ninguém ajudar", sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer atendente. Do outro lado da linha, um silêncio curto, pesado, antecedeu a pergunta que soou como um divisor de águas. "A senhora consegue se aproximar sem correr risco?" Joana olhou pela janela. A leoa estava deitada de lado, o flanco subindo de maneira irregular. Mesmo ferida, mesmo sangrando, ela não tentava fugir. Apenas observava, com olhos dourados que mal tinham força para se manter abertos. Mas ainda assim, carregavam algo primordial, confiança ou resignação. Impossível saber. "Diga-me o que fazer", respondeu Joana, sentindo a própria voz tremer. Seguiu as instruções com uma precisão que jamais esperaria de si mesma. Vestiu as luvas de couro de Harold, tão grandes que quase escorregavam de suas mãos finas, e pegou uma pá pequena na cozinha, como se aquele objeto doméstico pudesse protegê-la de uma fera que, em condições normais, seria capaz de derrubá-la com um único golpe.
Respirou fundo antes de girar a maçaneta. Quando abriu a porta dos fundos, o ar frio da tarde trouxe consigo o cheiro metálico do sangue, forte e inconfundível. Um cheiro que fez seu estômago se contrair, mas também a empurrou adiante, porque ela sabia que o tempo era inimigo agora. A leoa levantou a cabeça apenas o suficiente para reconhecê-la. Não havia ameaça naquele olhar cansado, nenhum sinal de ataque, apenas dor. Uma dor tão profunda que parecia quase humana. Joana deu o primeiro passo para fora, depois o segundo. A cada centímetro, seus joelhos ameaçavam ceder, mas ela continuou avançando. Não podia recuar. Não depois de tudo que já tinha perdido na vida. Chegando a poucos metros da leoa, posicionou o pano dobrado sobre a pá e, com delicadeza, aproximou a superfície metálica da ferida aberta. A leoa soltou um rosnado grave, baixo, rouco, que fez o coração de Joana disparar, mas ela manteve a mão firme. Aquilo não era aviso, era dor, e de algum modo inexplicável, a leoa parecia entender que aquela mulher não viera para feri-la. Minuto após minuto, o mundo pareceu se resumir ao som da respiração da leoa e aos batimentos apressados de Joana. O tempo distorceu-se. 10 minutos com a toalha pressionada sobre aquela ferida pareciam uma eternidade. Mas, lentamente, o sangue estancou, escurecendo o pano com um tom profundo. A leoa relaxou, finalmente deixando o peso do corpo ceder contra o chão. Seus olhos semicerraram, não em ameaça, mas em exaustão absoluta, como se continuar viva exigisse um esforço maior do que ela tinha para oferecer. Joana sentiu o coração apertar. "Por favor, fica comigo", sussurrou, a voz rasgando o silêncio do quintal. E pela primeira vez, a leoa piscou devagar, como se de alguma forma respondesse. Quando tocou a tigela de água perto da pata do animal, algo minúsculo, mas decisivo, aconteceu. A leoa ergueu a cabeça apenas o suficiente para beber algumas gotas. O movimento era fraco, trêmulo, mas tinha uma determinação primitiva, teimosa, que fez Joana prender a respiração. Era um sinal, fraco, mas vivo. E naquele instante, parecia mais precioso do que qualquer milagre. Joana permaneceu perto, apoiada no degrau do deck, sem ousar ir embora. Cada respiração da leoa era um lembrete de quão fina era a linha entre resistência e rendição. O vento frio passava por ela, mas Joana mal sentia. Sua atenção estava por completo naquele corpo magnífico lutando silenciosamente pela própria vida. Ao longo da tarde, percebeu mudanças sutis, quase imperceptíveis para quem não estivesse ali desde o início. O peito subindo com mais ritmo, os olhos piscando com mais intenção, a cabeça virando levemente quando ela falava em voz baixa, uma conversa murmurada, quase infantil, como se palavras pudessem costurar coragem no ar. Por um momento, Joana sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Uma esperança pequena, tímida, mas que aquecia o peito melhor do que qualquer lareira acesa. O sol começava a se despedir atrás das montanhas, tingindo o quintal com tons dourados, quando um estalo seco veio da frente da casa. Um som que não pertencia à natureza. Rápido, brusco, intruso, como se alguém tivesse quebrado um galho que não devia. Joana virou na mesma hora, o coração subindo para a garganta. Um instinto antigo, o mesmo que avisara quando Harold adoeceu, quando a solidão tentara engoli-la, acendeu dentro dela. E então viu. Um homem mascarado atravessava a sala com passos firmes, deliberados, como um predador entrando no território onde já sabia que mandava. A arma brilhava na mão dele com uma frieza que gelou o sangue de Joana. Ela recuou sem pensar, tropeçando no próprio medo, sentindo o coração bater tão forte que quase apagava o som ao redor. "Não faça isso", murmurou sem força. O homem não respondeu, apenas avançou, calculado, cruel. A cada passo, Joana sentia a fragilidade do próprio corpo e a certeza de que não tinha para onde fugir. E então o mundo rugiu. Não um rugido distante, selvagem, ecoando do bosque, mas um rugido dentro da casa, tão poderoso que fez o ar vibrar e o vidro das janelas tremer. Um som que vinha de um lugar de dor, instinto
e fúria antiga. Antes que o invasor pudesse virar completamente, a leoa surgiu do corredor que levava ao quintal, movida por um impulso impossível de ignorar. Não havia fraqueza naquele salto. Nada lembrava o animal agonizante de horas antes. Havia apenas proteção, pura, crua, feroz. Ela avançou num golpe preciso, derrubando a arma que ricocheteou no chão. O ladrão tropeçou, aterrorizado, tentando recuar enquanto o rugido seguinte arrancava qualquer vestígio de bravura dele. Em pânico, correu para os fundos, tropeçando nos próprios pés, escapando pela porta como alguém que acabara de encontrar a morte cara a cara. A leoa não o perseguiu além do necessário. 2 passos, um aviso. Depois, voltou a si, ou ao que restava de si, e recuou, deixando o predador humano desaparecer na mata. Quando tudo terminou, Joana ficou parada, imóvel, sentindo o silêncio baixar como neve. O telefone escorregou de sua mão e bateu no chão sem que ela percebesse. Suas pernas vacilaram, protestando contra qualquer tentativa de sustentá-la. A leoa, exausta pelo esforço, deitou-se novamente junto ao deck. Sua respiração era pesada, mas firme, olhos atentos, voltados não mais para o perigo, mas para Joana, como se algo nela ainda precisasse ser protegido. Com lágrimas silenciosas, quase reverentes, Joana sussurrou: "Você salvou minha vida." A leoa não entendia palavras, mas seus olhos dourados, mesmo cansados, suavizaram-se de um jeito que dizia tudo o que precisava ser dito. Uma resposta silenciosa que Joana sentiu mais do que compreendeu. A noite caiu devagar, tingindo o quintal com sombras azuladas. O invasor havia sumido na mata e as sirenes da polícia ecoavam distantes. Mesmo assim, Joana não conseguia se mover. Seu corpo inteiro tremia, pelo susto, pela descarga de adrenalina, mas também pela simples e profunda incredulidade. A leoa permanecia ali, deitada próxima ao deck, agora respirando com um cansaço evidente. Ela não parecia interessada em perseguir ninguém. Sua missão havia sido cumprida, afastar a ameaça. Joana caminhou até a porta de vidro, apoiando a mão trêmula na moldura. Mesmo de longe, pôde ver o peito poderoso do animal subir e descer, num ritmo que, apesar de fraco, era firme. "Obrigada", murmurou, sabendo que a palavra era pequena demais para o que havia acontecido. Os agentes chegaram minutos depois, vasculhando a área, perguntando, prendendo, questionando. A idosa respondeu apenas o essencial. Não mencionou que a leoa estava descansando no quintal. Não mencionou que o animal já estava ali havia dias. Ela sabia exatamente o que aconteceria se revelasse isso. Chamaram reforços, procuraram rastros, falaram sobre risco à comunidade, mas não encontraram o animal. A leoa, em algum momento entre a confusão e o silêncio posterior, havia se levantado com dificuldade e desaparecido na escuridão, como uma sombra selvagem retornando ao seu próprio mundo. Quando finalmente ficou sozinha, Joana acendeu apenas a luz fraca da cozinha e ficou observando o quintal. Tudo estava quieto. O deck parecia vazio, como se a presença da leoa tivesse sido apenas um sonho febril. Mas no canto direito, o chão mostrava marcas de patas grandes e profundas, rastros de uma visita improvável e de um laço que ninguém acreditaria se ela contasse. Nos dias seguintes, Joana viveu com uma mistura constante de alívio e saudade. A policial responsável pela vigilância recomendou que ela ficasse em casa, portas trancadas, sistema de segurança ativado. A filha a chamou de todas as formas possíveis, tentando convencê-la a mudar-se para um lugar mais seguro. O filho sugeriu residenciais, acompanhamento, rotina mais fácil. Joana agradeceu e recusou, porque pela primeira vez desde a morte de Harold, a casa não parecia vazia. De alguma forma inexplicável, aquela leoa havia devolvido algo que ela nem sabia que tinha perdido. Um sentimento de presença, de continuidade, de propósito. E embora a felina nunca mais tenha voltado a repousar sob o deck, Joana encontrou sinais sutis, como pequenas despedidas silenciosas, uma pegada fresca na beira da mata depois da chuva,
Um galho quebrado onde o mato era mais denso. Uma feição dourada vista por um segundo entre as árvores distantes, antes de desaparecer como névoa ao sol. Nunca teve certeza absoluta, nem precisava. Certa manhã, enquanto segurava a xícara de café perto da janela, como fazia nos dias em que Harold ainda vivia, Joanna sentiu algo diferente. Uma calma profunda, como se alguém estivesse ali, de alguma maneira, guardando-a da borda das sombras. Não um anjo com asas, não algo místico, apenas a presença silenciosa de um ser que sobrevivera junto com ela. Uma leoa, selvagem, ferida, mãe, que por um breve momento se tornara parte da sua história. E isso bastava. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma mulher exausta, ainda com a água do rio pela cintura, cercada por uma manada inteira de leões que a observam em absoluto silêncio enquanto a líder dá o primeiro passo em sua direção. Será que ela será vista como ameaça? Será atacada por ter tocado no filhote? Ou presenciará algo tão raro que parece impossível? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!